Quando a confiança é quebrada, os alicerces de uma relação desmoronam. Esta é a história sobre o momento que transformou a relação de uma filha com o namorado de sua mãe em total desprezo. Onde a tentativa de um beijo forçado se tornou o catalisador para uma reviravolta inesperada. O namorado da minha mãe tentou me beijar. Contei para ela e ela ficou do lado dele. Eu, mulher de 20 anos, sempre vivi com mulheres. Meu pai, homem de 43 anos, está no exterior, então não estou acostumada a conviver com homens fora da minha família. Até mesmo abraços ou a presença de homens mais velhos me deixam desconfortável. Minha mãe, mulher de 38 anos, começou um relacionamento com Dan, homem de 48 anos, há um ano. Desde o início, algo nele não me agradava, mas como minha mãe estava feliz, não me opus. Nesse tempo, ele tentou se envolver com uma amiga, mulher de 26 anos, da minha mãe, mas ela o avisou de que ele estava sugerindo que fossem viajar sem que minha mãe soubesse. Pensei que tudo terminaria ali, mas minha mãe o perdoou e se afastou da amiga que conhecia desde a universidade. Ela discutiu com muitas amigas porque todos dizíamos que Dan não era uma boa escolha, mas ela nunca nos ouviu. Eu não queria brigar com ela por causa dele. Cerca de um mês atrás, percebi que Dan me olhava de maneira estranha, invadindo meu espaço pessoal. Comentei com minha mãe, mas ela disse que era apenas a maneira dele. Um dia antes do aniversário da minha avó, estávamos arrumando a casa, e íamos pintar uma porta que estava muito feia. Minha avó tinha ido às compras e minha mãe foi trabalhar. Ficamos sozinhos. Antes que tudo acontecesse, eu estava ao telefone. Terminei a ligação e Dan me chamou para perto. Aproximei-me para ver do que precisava. Ele estava me explicando algo e me segurou pela cintura, tentando me beijar. Como pude, o afastei e saí correndo de casa. Estava em choque, sem saber o que fazer, tremendo com uma folha de papel. Fui até o escritório da minha mãe e contei o que aconteceu. Pensei em denunciá-lo, mas ela preferiu conversar com o pai de Dan primeiro e contar tudo. Disse que não iríamos apresentar uma denúncia porque não queria prejudicá-lo, mas que ele deveria pagar o que devia. O pai dele nos implorou para não fazer nada, prometendo que o internaria. Minha mãe se desculpou pelo que Dan tentou fazer, mas pediu que eu não o denunciasse, pois ele não pagaria e não devolveria suas coisas. Depois disso, fiquei com mais medo de homens mais velhos e mais repulsa. Como um homem quase aos 50 anos tentaria beijar uma jovem de 20 anos é algo que me parece loucura. Não contamos a ninguém o que aconteceu. Passou um mês, vi minha mãe saindo mais com suas amigas e também viajando. Mas a amiga dela me disse que eles haviam voltado, pois o irmão a viu com ele e até mesmo o colega dela me fez a mesma pergunta. Há alguns dias, vi o carro dele perto da minha casa. Minha mãe sempre me deixava ver seu celular, mas agora não quer que eu o veja, o que achei estranho. Ontem a encontrei chorando porque o colega dela descobriu o que aconteceu, e a repreendeu por permitir que isso acontecesse sem denunciar. Fiquei irritada porque não gosto de ver minha mãe chorar, mas achei estranho porque ela disse: Dan nunca me fez chorar assim. Apesar de todos os erros dele, percebi que ele não cometeu um erro, somente tentou abuso de sua filha. Por obra do destino, ela deixou o celular desligado e, por curiosidade, o revisei e encontrei algo que não queria aceitar. Minha mãe o perdoou, continuaram se falando, expressando amor. Confrontei-a e ela me disse: estou lidando com isso, é uma estratégia até que ele pague e porque revistei seu celular. Depois disso, chorei a noite toda, vim para a casa dos meus tios porque não sei o que pensar. Estou nas últimas semanas da universidade e agora estou em branco. O que faço? PS, não denunciei porque a casa onde estávamos estava com problemas, e minha avó me deu e minha mãe entregou seu terreno à minha avó. Como parte do acordo, tinha medo de que os papéis não fossem feitos por isso. O colega da minha mãe e ela são advogados, e se conhecem há 12 anos.
Ele me considera muito como uma filha, nunca ultrapassou limites comigo. Dan é policial e é casado, embora ele diga que nunca conviveu com a esposa. Minha mãe está se divorciando, foi assim que se conheceram. Meu pai é presente financeiramente, mas nos insulta quando quer. Há uma semana briguei com ele, estabelecendo limites. Ele pagava minha universidade. Agora estou procurando emprego para poder pagar minha última parcela. Meu namorado apaga as mensagens do telefone, mas jura não estar me traindo. Oi, este é o meu primeiro post aqui. Tenho dúvidas sobre meu relacionamento, já que ultimamente ele apaga as mensagens do celular e acha que não percebo. Ele tem uma amiga cujas mensagens sempre apaga, e isso tem acontecido muitas vezes. Uma vez, eu disse a ele que isso me incomodava, porque ele não deveria apagar, e perguntei se ele gostaria que eu fizesse o mesmo. Ele disse que não estava escondendo nada e que não faria, mas não acredito nele. Já vi que ele continua fazendo a mesma coisa. Sinto insegurança, mas não tenho provas de nada comprometedor que sugira que ele está me traindo. Sinto insegurança ao perceber que sou eu quem está errada por desconfiar, e não tenho com quem falar sobre isso e expressar como me sinto. Ele me fez desconfiar porque eu já percebia que ele apagava as mensagens, especificamente daquela conversa. Uma vez, conversei com a garota, fingindo ser o primo dele, que disse ter os visto se beijando. Ela enviou uma captura de tela da conversa que tinha com o primo, que estava chateado porque queria algo com ela, mas os viu se beijando. Antes disso, eu já tinha a ideia de que ele apagava o que lhe convinha, e a garota estava dizendo que queria encontrá-lo, e naquele dia, eu tinha comprado roupas, colônia, etc. para ele, e já era muito tarde, era meia-noite. Ele disse que estava cansado e que iria para casa descansar. Eu disse que, se estava cansado, não achava que iria vê-la tão tarde, mas ele foi, e no dia seguinte foi a história da captura de tela, dizendo que o primo os viu se beijando. Eu questionei, ele disse que não era assim, que o primo viu errado, por isso estava agindo assim, que ele estava ajudando para que a amiga ficasse com o primo. Eu acreditei e o perdoei. Recentemente, percebi que ele continuava apagando conversas. Em uma ocasião, estávamos na casa dele, e ele abriu o WhatsApp. Havia uma mensagem dela. Íamos assistir a vídeos do Dross. Quando ele se levantou e disse que ia pegar a água, aproveitei a oportunidade e abri o WhatsApp. Ele já tinha apagado toda a conversa. Eu disse a ele que estava muito chateada e perguntei o que ele quer que eu pense quando faz isso. Tivemos uma discussão, e ele disse que não faria de novo para que eu não desconfiasse. Naquele dia, estávamos na casa dele. Após a discussão, pedi para ele me levar para casa. Ele me levou, e o celular dele tocou. Era a garota dizendo que ele tinha medo de passar pela casa dela quando eu estava presente, zombando praticamente, e assim tem sido. Meu namorado está me traindo? Não sei o que fazer. Ajudem-me. Meu namorado não me dá mais atenção, será que devo terminar? Oi, meu namorado, homem de 21 anos, e eu, mulher de 20 anos, estamos juntos há 6 meses. Tive um passado bastante pesado em relação a relacionamentos, e meu parceiro também. Meu último relacionamento terminou porque, em minhas palavras, eu carregava todo o peso desse relacionamento. Conversei com uma psicóloga, e ela disse algo semelhante. Estou adorando esse relacionamento, pois poderia dizer que foi uma conexão instantânea e bonita. É meu primeiro relacionamento sério e o primeiro em que me sinto confortável. Estou no final do semestre da minha faculdade, o que me manteve ocupada, assim como meu namorado. A diferença é que ele não tem exames até daqui a uma semana, enquanto eu tenho exames finais o mês todo. Todo esse tempo tenho sentido uma desconexão por parte do meu namorado. Ele e eu costumávamos falar frequentemente e nos ver umas 3 vezes por semana à tarde e todas as manhãs na faculdade. Agora, não temos aulas, apenas estudamos em casa e vamos à faculdade para os exames.
No mês, ele cancelou umas 3 ou 4 saídas à tarde, o que não é comum. Em dias que não nos encontramos, deveríamos pelo menos conversar pelo WhatsApp, suponho. No entanto, ele esteve jogando um videogame novo em seu celular ultimamente, o que o tem mantido ocupado a ponto de me falar a cada 2 horas e apenas enviar um áudio de no máximo 3 minutos. Não quis me preocupar muito, porque quero me concentrar primeiro nos meus finais, mas acho que já atingi o limite. Ontem, pedi para conversarmos, queria falar sobre algo importante que não tem nada a ver com isso. Combinamos uma ligação em que ele me avisaria quando estivesse livre. Durante o dia, ele me enviou 4 áudios para depois, às 10 da noite, me dizer que tinha esquecido a ligação e perguntar se eu queria fazer naquele momento. Sinto que ele parou de me dar atenção, enquanto eu, mesmo durante os finais, tiro um tempo para falar com ele a qualquer momento ou responder suas mensagens instantaneamente. Não sei se isso tem a ver com o período de enamoramento acabando e esta sendo a fase da realidade. Isso tem ocupado minha mente quase o dia todo. Amanhã tem um final importante, e estou aqui chorando por um homem. Alguma sugestão? Estive pensando em dizer a ele para conversarmos amanhã e contar tudo isso, mas não encontro as palavras. Estou pedindo demais ou estou pedindo o justo? Se alguém puder me dar ideias de como abordar isso ou o que dizer, eu agradeceria. Tenho medo de perdê-lo e me arrepender, mas ao mesmo tempo, acho que estou perdendo tempo aqui. Oi, sou uma mulher de 21 anos, e estou com meu namorado, homem de 22 anos, há 3 anos e 6 meses. Começamos a namorar durante a pandemia, e no início, eu estava completamente apaixonada por ele. Sentia muita falta dele, conversávamos todos os dias sobre muitas coisas e trocávamos detalhes como cartas e presentes doces. Os 2 primeiros anos de relacionamento foram bons, tivemos apenas algumas discussões superficiais. Ele me apoiou durante a morte da minha mãe, e como também havia perdido meu grupo de amigos, estava muito vulnerável e dependente na época. No ano passado, o 3º ano de relacionamento, tivemos algumas brigas porque eu percebia que ele curtia fotos de garotas de lingerie. Isso o deixou irritado, mas ele me disse que não significava nada. Resolvemos as coisas e continuamos. No entanto, percebi que ele não tinha mais atitudes românticas comigo, às vezes, nem mesmo me dizia bom dia ou boa noite. Além disso, nos víamos pouco devido aos exames, e eu pensei seriamente em terminar. No final, resolvemos, e eu disse a ele que precisava que fosse mais atencioso para que eu me sentisse verdadeiramente amada. Antes, ele escrevia cartas, fazia presentes, mesmo que pequenos, e eu queria que um pouco desse romantismo voltasse. Continuamos saindo, ele me deu flores no Dia dos Namorados e uma carta no meu aniversário. Nos vemos todas as semanas e nos damos bem. Parei de dar importância aos detalhes, porque ele realmente não os faz mais. Comecei a sair mais com novos amigos, sentindo que finalmente deixei de ser tão dependente, o que melhorou o relacionamento. No entanto, recentemente descobri que ele continuava curtindo fotos sugestivas de outras garotas. Conversei com ele, e ele se desculpou, disse que não quer se separar e que isso não significa nada para ele, mas entende porque significa para mim. Agora continuamos namorando, e sinto que não temos nenhum problema, mas ao mesmo tempo estou insegura sobre continuar ou não. Por um lado, o amo muito como pessoa, ele é bom, inteligente, engraçado, e nos conectamos muito nesse sentido. Mas, por outro lado, sinto que deixei de me sentir amada por ele, e ele também não se importou em manter a chama viva. Sempre fazemos as mesmas coisas, ele tinha prometido uma viagem, mas não conseguiu trabalho e, portanto, também não tem dinheiro. Quase nunca saímos, e se saímos, eu sou quem planeja, sabendo que ele não gosta muito de sair. No início do relacionamento, costumávamos passear bastante pela cidade, mas agora ele não quer fazer isso, diz que é algo dele. Já mencionou estar desanimado, e só ficamos na casa dele. Além disso, o sexo está bom, mas já não o vejo tão atraente como antes.
Honestamente, não sei o que fazer. Estou cansada de não ter 100% de certeza se o relacionamento está indo a algum lugar ou se estamos apenas perdendo tempo. Tenho medo de me apegar a algo pelo que um dia foi e não me permitir experimentar mais. Mas se eventualmente terminarmos, tenho medo de ter cometido um erro idealizando a primeira fase do relacionamento, sendo que nos amamos. Tenho medo de não me conectar novamente com alguém assim, mas ao mesmo tempo, estou na casa dos 20 anos e sinto que não deveria me conformar. Posso amar mais e ser amada mais. Sinto um pouco de culpa ao pensar em tudo isso, ele não sabe de nada, e acho que ele também não suspeita. Recorro a isso porque não sei se quero falar com ele, e sinto que, se finalmente decidirmos continuar o relacionamento, estará prejudicado. Estou me conformando ou não valorizando o que tenho? Supostamente, quando você ama a outra pessoa, não precisa que ela faça nada para continuar amando, certo? Qualquer conselho e experiência são bem-vindos. Resumo, sinto que não é mais o mesmo com meu parceiro, mas ao mesmo tempo, ainda o amo. Tenho medo de perdê-lo e me arrepender, mas ao mesmo tempo, estou nos meus 20 anos e quero saber se estou me conformando apenas. É meu primeiro relacionamento sério. Namorei por um dia e não consigo mais namorar com ninguém. Há 8 anos, tive uma namorada, e ela terminou comigo no dia seguinte. Desde então, não consegui ter um relacionamento. Atualmente, tenho 22 anos, medindo 1,70. Neste momento, sou independente, tenho minhas coisas e trabalho. Em poucas palavras, a garota que eu gostava concordou em ser minha namorada, e no dia seguinte, ela terminou comigo. A desculpa dela foi que tinha confundido meus sentimentos com os dela, e estava acompanhada de uma amiga. Ela não foi meu primeiro amor. Meu primeiro amor foi aos 14 anos, era muito jovem. Duramos pouco mais de 4 meses. Ela terminou comigo, mas era uma brincadeira, uma pegadinha para ver como eu reagiria. Naquele dia, eu estava doente, com febre e outros sintomas, e disse a ela que também estava pensando em terminar. Claro que era mentira. Foi difícil, mas superei. Mais tarde, ela se arrependeu e pediu para voltar, mas eu já não queria mais nada. Quando tinha 15 anos, mais de um ano após esse incidente, conheci uma garota de 16 anos. Eu era um novo aluno na escola, e ela foi uma das primeiras pessoas a falar comigo. Não éramos amigos próximos, ela era amiga de um amigo. O tempo passou, conversamos, estávamos na mesma turma, e um dia me declarei a ela. Ela concordou, eu estava feliz e queria abraçá-la. Acho que foi por timidez, mas ela foi embora com as amigas depois de me dar um beijo na bochecha. A notícia de que éramos namorados se espalhou como fogo. Muitos diziam que já era hora de acontecer, pois já estava evidente há algum tempo. Meu ego cresceu, assim como minha autoestima. Estava muito feliz, tudo estava normal, mas vi uma amiga dela chorando. Não perguntei por quê. Ela me olhou com um pouco de ressentimento, acredito. Me despedi dela e tudo parecia normal. Na manhã seguinte, cheguei para a aula, a cumprimentei com um beijo, ela retribuiu, e tivemos aulas. Depois, fui para o intervalo, tínhamos 2 intervalos. No primeiro, estava jogando futebol e ela estava me observando. Dei o meu melhor naquele jogo e, no final, ganhamos. Ela comemorou comigo, e a convidei para tomar sorvete. Depois, ela foi embora com a amiga próxima, aquela que estava chorando, e não a vi mais até o reinício das aulas. Voltamos ao intervalo, e ela saiu rapidamente da sala. Fui com meus amigos. No final do segundo intervalo, ela veio acompanhada da amiga próxima e disse que deveríamos terminar, pois ela confundiu meus sentimentos com os dela. Fiquei em silêncio. Havia muitos garotos ouvindo de diferentes salas. Doeu muito. Estava tão feliz em um momento e no dia seguinte me sentindo horrível. Queria reclamar com ela, questionar por que ela havia aceitado, por que me fez parecer um tolo, por que me iludiu. Pelo menos não poderia ter me dito isso em particular?
Me senti humilhado. Ela terminou comigo em frente a toda a escola no dia seguinte. Felizmente, ninguém zombou da minha situação. Só pude dizer a ela, ok, entendo, e fui embora. Virei para olhá-la, e ela continuou me observando como se esperasse que eu dissesse algo mais. Os dias, semanas e meses seguintes foram desconfortáveis. Tive que fazer trabalhos em grupo com ela, felizmente sempre nos tocava ela, sua amiga e eu. O irmão dela se desculpou comigo, e eu disse a ele que não se preocupasse com isso. Graças a ela, os trabalhos correram bem. Elas faziam a parte delas, e eu fazia a minha. A amiga dela mais de uma vez tentou falar comigo, perguntando se eu estava bem. Também me convidava para comer alguma coisa ou para conversar, coisas que nunca aceitei. Dentro de mim, pensei que, por causa dela, eu tinha terminado. Algumas garotas se declararam para mim, mas eu não queria nada. Depois de um tempo, minha mãe me deu a opção de sair da escola ou ficar. Decidi sair. Na manhã seguinte, minha mãe veio solicitar meu desligamento da escola. Quando meus colegas souberam, se despediram de mim, me abraçaram, e alguns quase choraram. Minha ex, vamos chamá-la assim, embora eu não acredite que seja, e sua amiga ficaram paralisadas, como se nunca tivessem esperado por isso. Eu olhei nos olhos delas e fui embora. Desde então, não consegui me conectar com ninguém. Tive ressentimento dela por um tempo. Apaguei minha conta no Facebook e outras redes sociais. E não soube mais nada dela. Tenho tido depressão e ansiedade nos últimos anos e me tornei introvertido. Tenho medo e nervosismo de conhecer pessoas. Convivo apenas com meus colegas de trabalho. Não tenho amigos. Me afastei da minha família, e minha relação com minha mãe não é a melhor, mas isso tem mudado nas últimas semanas. Algum conselho que queiram me dar? Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like, ative o sininho, e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Tem um relato interessante? Compartilhe com a gente. Obrigado por assistir e confira também os vídeos a seguir.